Então, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma discussão de caso clínico. Vamos dar Pedro que vai começar hoje. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro, sou residente aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Quem me orientou no casinho aí foi o Dr. Matheus. Meu caso que eu trouxe é uma paciente do sexo feminino, 25 anos. O paciente relatava cefaleia há 3 semanas, com piora nos últimos dias. Procurou pronto atendimento, não tinha sintomas neurológicos focais nenhum, só a queixa de cefaleia. O médico solicitou um ATC de crânio e, a princípio, negava comorbidades prévias. Essa aqui foi a tomo dela que o médico solicitou. Legal. Todo mundo aí, todos os residentes aí sabem o caso, né? Provavelmente, Pedro. Eu acho que sim, sim. Eles estavam aqui. Uhum. Foi essa semana, né? Foi. Alguém quer discutir o caso? Posso falar, Pode falar então, Alex. uma tomografia em uns cortes axiais, né, de algumas alturas aí do crânio. Uma coisa que dá para ver aqui é uma hiperdensidade espontânea ali, né, do seio, não sei se é o seio reto ali ou junto ao tentório paramediano à esquerda, né? E depois nas duas imagens centrais da fileira de baixo aí, Sim. uma leve hiperdensidade aí da topografia dos seios venosos paramediano à esquerda. Num caso de cefaleia, a principal hipótese é trombose do seio dural, né? Trombose venosa do seio venoso dural. Paciente jovem com dor de cabeça. Esse achado tem que injetar, né? Tem que injetar para a gente tentar fechar diagnóstico aí. É um quadro que passa muito, né? A gente vê, às vezes a gente pega exames aí de controle de uma cefaleia de 3, 4, 5 dias e aí o quadro já está um pouco mais catastrófico. Normalmente tem, eventualmente, uma trombose venosa de veias corticais. Aqui até me deixa uma dúvida ali na região parede temporal esquerda, se não tem uma hipodensidadezinha ali de um infarto venoso na imagem superior direita. Mas é elocubrando também, né? E é isso. Esse exame, então, foi sem contraste, Sem certo? contraste. Perfeito. Então, realmente foi isso que chamou a atenção da gente na hora que eu ouvi o exame. Pedro, Fala, Tomás. antes do contraste, você fez contraste desse paciente, certo? Isso. Antes do contraste, teria alguma coisa que a gente pudesse já sugerir? Tem algum achado que a gente pudesse aumentar a nossa acurácia de acerto? Não sei. Não. Medir a densidade ali? Aham. A Pode dar densidade sequência. ali, Depois a gente volta nisso. Pode dar sequência. inexoravelmente, é maior que 70, né? Isso, exatamente. Sim. Mesmo um seio denso, né, sem estar trombosado, ele é um pouquinho mais branco mesmo, né? A tenda do cerebelo, ela é um pouquinho mais branca. Só que em situações normais ela não passa de 70 unidades House. Então, 70 é uma nota de corte que você usa. Se aquela hiperdensidade estiver acima, você tem uma chance maior de acertar o diagnóstico. Sim. E às vezes a paciente tem contraindicação para contraste, né? Ou, sei lá, é um exame que você pegou aí, não acompanhou, né? Não dá para a paciente voltar. Então, você já meio que está autorizado a levantar a bola para a pessoa tratar, né? Para o médico tratar. Mas pode dar sequência aí.
Então, a densidade ali deu 75. Ah, boa, boa. Daí a gente sugeriu fazer a anjo desse paciente, uma fase venosa. Lindo, né? A gente nota falha de enchimento na confluência dos seios, um pouquinho no seio sagital, vem um pouco para o seio reto e todo o seio transversal à esquerda, né? O seio transverso esquerdo. Então, realmente, foi um quadro de trombose venosa de seios venosos que a gente pegou, confirmamos com as falhas de enchimento na angiotomografia. Então, vou falar um pouquinho sobre trombose de seio venoso. É uma condição causada por uma oclusão das veias cerebrais por trombos, tendo como principal sintoma a cefaleia. Sua incidência 3 vezes maiores em mulheres jovens, na faixa etária de 25 a 40 anos, principalmente quando tem... Opa, deu uma caída lá. Parece que sim. que altera, que promove distúrbios de coagulação, como síndrome do antifosfolipídio, as trombofilias hereditárias e até infecções para meninges pode promover, propiciar a formação de trombo no seio venoso. Ô, Pedro, você deu uma leve caída aí e ficou travado um slide anterior. Só dá uma resumida para nós. Isso. Essa parte aí que é bem importante, relacionado ao contraceptivo e tabagismo. Perfeito. Então, a mulher jovem a faixa etária e o sexo mais acometido, principalmente entre 25 e 40 anos. E se ela tiver fator de risco adicional, como gestação, puerpério e uso de contraceptivos orais, aumenta mais ainda a chance dela ter uma trombose seio venoso. O uso de contraceptivo oral, se a paciente ainda é tabagista, aumenta cerca de 3 vezes a mais o fator de risco dela ter algum tipo de evento trombótico em alguma veia cerebral. Ela pode ter outros fatores de risco que são menos comuns, na maioria das vezes desconhecidos. Às vezes a paciente descobre uma patologia de base tendo uma trombose de seio venoso, porque ela pode ter alguns distúrbios que levam à hipercoagulação. Então, síndrome de antifosfolipídio, trombofilias hereditárias e algumas infecções paramenídeas podem propiciar a formação de trombo dentro do seio venoso. A presença do trombo vai determinar um aumento da pressão venosa e uma diminuição na absorção licórica das granulações aracnoides. Essas duas alterações, elas vão gerar, vão desregular alguns mecanismos que fazem com que tenha o controle da pressão venosa. A perda desses mecanismos regulatórios e o aumento da pressão venosa pode levar a um edema vasogênico, que é o edema inicial que essa paciente pode ter como consequência de uma trombose venosa. E com o passar do tempo, se não tratada, ela vai começar a diminuir a pressão de perfusão cerebral. Na fase inicial, o edema vasogênico é o edema que predomina, e se tratado nessa faixa, as alterações são reversíveis e o prognóstico é bem favorável. Quando o trombo persiste, não há o tratamento adequado, essa pressão começa a aumentar cada vez mais. O edema que era vasogênico, ele se torna citotóxico por diminuir a perfusão cerebral local. E daí ele pode evoluir com algumas complicações, como hemorragia venosa por rompimento de veias e capilares. Na tomografia, que a gente consegue achar a hiperdensidade do seio venoso, né? Então, num exame sem contraste, ele é espontaneamente hiperdenso, e a densidade acima de 70 favorece o diagnóstico. Sinal do delta vazio, isso aqui já é um exame contrastado, que a gente vê uma formação triangular que não capta contraste ali, porque está ocluído, né? É o trombo com contraste ao redor dele, formando essa imagem triangular. E as falhas de enchimento, propriamente dita, confirmando o diagnóstico de trombose de seio venoso.
Se o paciente não é tratado, essa trombose pode evoluir com uma hemorragia venosa, e existem alguns locais mais comuns de acontecer, de a gente encontrar essa hemorragia nos casos mais avançados, né? Então, aqui nessa imagem à esquerda, aqui nessa imagem à direita, perdão, se eu tiver uma trombose de seio sagital superior, é nessa localização mais comum que a gente vai ver a hemorragia venosa. Nessa imagem à esquerda, nessa região mais central, nas veias nas cerebrais internas, e aqui nessa porção lateral, quando você tem trombose de seio venoso ou de seio transverso. Então, a nossa paciente, se não tratada e não diagnosticada adequadamente, poderia evoluir com algum tipo de infarto venoso nessa topografia. Então, essas aqui foram as literaturas que eu utilizei para montar a aula, e agradecer aí a atenção de todos. Beleza. Muito relevante esse tema, né? Muito frequente e não pode perder esse tipo de diagnóstico, né? E isso serve tanto para tomografia quanto para ressonância, e a fisiopatologia que você trouxe é bem interessante, porque de início é um edema vasogênico, ou seja, aquele é um edema que não restringe a difusão. Tá? Depois de passado o tempo, pode dar um edema citotóxico, pode ter restrição à difusão, tá? E agora, uma coisa do tratamento. Você chegou a ver alguma coisa de tratamento? Se o paciente só tiver cefaleia, nosso próprio organismo ele tem a capacidade de dissolver trombos. Então, a nossa principal função é não deixar aquele trombo formar mais. Então, anticoagulação plena desses pacientes, inclusive se o paciente tiver hemorragia venosa. A anticoagulação está indicada nesses casos. Excelente. Esse aí é o jovinho que fez a tarefa. Exatamente, cara. Porque eu já vi uma discussão de neuroclínico com neuroradiologista em relação a isso. Qual que é? Você tem que fazer o tratamento para não deixar que evolua, mas às vezes o paciente até sangra, ela faz um infarto venoso hemorrágico, tá com hemorragiazinha ali, você fala, pô, mas eu vou antiagregar o paciente, ele vai sangrar mais. Não essa hemorragia não contraindica o tratamento, porque exatamente porque é a única forma de você não deixar progredir. Então, mesmo que tenha sangramento, isso aí, segundo a neuro, é uma discussão dela com o pessoal da UTI, porque ela chega para avaliar e ela faz antiagregação, etc. E o pessoal da UTI fica meio com medo porque sangrou. Não, mas o tratamento é esse. O tratamento é, mesmo que tenha hemorragia, você pode continuar o tratamento de antiagregação. Certinho? Então, assim, se você estiver acompanhando o exame, se o clínico for discutir, ó, sangrou, mas pode manter o tratamento. Teoricamente, tá tudo certo. Certinho. Teoricamente, sangrou porque está entupido, né? Se não desentupir, vai continuar sangrando. Vai continuar sangrando, exatamente. E assim, mas então qual que seria uma outra, talvez o padrão ouro? Seria passar um catéter ali e desobstruir mecanicamente. Só que isso é muito novo, não tem em quase lugar nenhum esse tipo de procedimento, e não é então, portanto, primeira linha. Primeira linha é a antiagregação mesmo. E pensar na fisiopatologia ajuda a pensar no tratamento também, né? Por exemplo, se fosse uma trombose arterial, o sangramento ocorreu justamente porque houve uma reperfusão, ou seja, então já reperfundiu e está sangrando, então não tem por que a gente agregar nesse momento. E o contrário do venoso, não está sangrando porque o sangue não está tendo para onde escapar, ele está indo para onde está mais fácil ir, para o tecido morto ali, né? Exatamente. Então, é legal. E esse caso aí, a gente liberou o laudo, só uma questão prática, assim, do dia a dia. A gente liberou o laudo sem injetar. A gente liberou o laudo, falou que tinha grande chance de ser trombose, descreveu, tal. Ou seja, a paciente já saiu
com laudo de que era uma trombose. Porém, a gente indicou a angiovenosa para poder ver extensão, enfim. Então, na verdade, ela fez a tomo na urgência e depois a gente indicou a anjo, tá? Então, foi feito 2 exames aí nesse caso. Perfeito. Brilharam em tudo aí. Parabéns aí pelo caso. Valeu. Falou. Passar aqui a bola para o Igor. Então vamos lá, é o Lucas. Bom dia, pessoal. Estão conseguindo ver aí o slide? Tudo certo. Então, meu nome é Lucas, eu sou o R1 aqui do Hospital Maternidade Frei Galvão. Hoje eu vou apresentar um caso orientado pelo doutor Alex. Então, a história clínica do paciente se tratava de um paciente do sexo masculino de 59 anos. O paciente ele estava em tratamento para cirrose hepática e ele já sabia da existência de uma lesão hepática, então ele realizou a tomografia de abdômen superior para acompanhamento. Essa aqui é a tomografia sem contraste aqui. Essa aqui é a fase arterial, a fase portal e a fase excretora. Aqui eu tirei o mesmo corte, pegando a região do segmento 5. Com a história, alguém quer sugerir alguma patologia, alguma coisa? Bom, alguém quer falar aí? Bom, eu posso descrever as imagens aí, dou uma hipótese. Depois, alguém quiser dar mais hipóteses. Tomara, acho que eu vou falar, não sei se está certo, tá? Manda. Oh, claro, Gi, manda Mas bala. a gente vê que, sem contraste, era uma lesão mais hipodensa, a região estava hipodensa, né? Uhum. Depois na fase arterial ficou hiper, né? E daí na fase portal ficou hipo de novo, né? Em relação ao parênquima. Daí a gente pensa que tem o washout, né? Então, daí, né, com esse caso, com essa história, eu teria que pensar em CHC, né? Beleza. O tamanho da lesão influencia na sua hipótese diagnóstica, Gi? Se eu te falar que essa lesão tinha 1 centímetro, ou te falar que ela tinha 3 centímetros, isso muda teu pensamento? E muda. Não sei se ele estava em acompanhamento, né? Geralmente elas começam menores, né? Quando a gente pensa em CHC. Uhum. Menores. E a E partir de quanto de tamanho que você está também autorizado a suspeitar de CHC? Tem uma nota de corte? tem, Tomás, mas eu não tenho certeza, não quero falar besteira, mas tem. Não, tá jóia, excelente, Gi. Então, a Gi descreveu as imagens, acha que é uma lesão hipervascular, então ela facilita a chegada de sangue e também facilita a drenagem, tem um washout, né? Uhum. Então, não é só CHC que eu acho que comporta dessa forma, mas é uma das hipóteses também, é a hipótese que me vem à cabeça, a não ser que tenha alguma outra lesão que se comporte dessa forma Principalmente paciente cirrótico, né? e vá fazer diferencial, né? Uhum. Uma coisa que eu vi ali, ele tem Hum. uma retração da cápsula hepática. Uhum, boa. Eu não sei se o CHC se comporta assim, mas eu sei que o colangiocarcinoma se comporta dessa forma, ou às vezes um CHC já tratado com quimioembolização, coisa do tipo. Então, isso me chamou um pouco a atenção, essa retração da cápsula, o Perfeito, Mati. que aumenta aí mais uma hipótese do carcinoma ali de via biliar, né? Uhum. Então, já temos um CHC, já temos um colangiocarcinoma.
Então, alguém quer mais alguma hipótese? Levantar mais uma? Tem mais foto, posso passar aqui? Aham. Essa foto aqui mostrando uma hipertensão, um aumento do tamanho da meia porta, Uhum. mas portal, e aqui é as colaterais, mostrando as Uhum. colaterais. Se eu não me engano também, o adenoma, ele tem esse comportamento do contraste, o adenoma acho que também faz, né? Esse comportamento. Só que diante de um paciente cirrótico, eu não pensaria, né? A não ser que tenha alguma outra característica que... Mas só para deixar no diferencial também como lesão hipervascular com washout. E alguém mais quer dar mais alguma hipótese? Ô, Tomás, eu estava Oi. falando aqui, mas meu áudio estava. Aham. É o adenoma ou é a hiperplasia nodular focal que causa isso? Eu tenho a leve impressão que é a hiperplasia nodular focal, que daí tem a cicatriz central que capta o contraste, né? Não é isso? Então, não, mas eu acho que ambos são hipervasculares, né? Tá. Acho que são. Posso falar aqui um pouquinho? Opa! Manda lá, Na Marco. verdade, as duas são lesões hipervasculares, só que elas não causam washout. Ah, Elas homogeneizam nas fases mais tardias. A hiperplasia, igual o Mati falou, ela pode ter cicatriz central, não é uma regra. Tá? Quando tem, também faz um realce mais tardio. O colangiocarcinoma, ele pode ter um realce arterial também, mas o mais comum é ele ter realce também mais para as fases tardias. Ele vai aumentando o realce. Por Eu conta de acho ser que meio fibróticão, né? isso, entendeu? Uhum. Nos casos de adenoma e hiperplasia, o ideal é ir ressonância, né? Mas vigência de paciente cirrótico com esse tipo de nódulo, a principal hipótese é o CHC mesmo. O washout, a não manutenção do contraste em fase tardia, é um marcador de malignidade na imagem, entendeu? Então, por mais que às vezes você vê um nódulo que é meio indeterminado, se ele tiver as fases tardias com retenção de contraste, você fica mais tranquilo para falar que não é um tumor, a probabilidade dele não ser maligno é maior, entendeu? Então, sim, com todos esses achados aí, eu também ficaria no CHC. E pô, acho que as hipóteses são essas mesmo. Aí pensar nas metas, né, hipervasculares também, mas tudo sempre como terceira hipótese. A primeira é CHC, a segunda também é CHC, e aí depois acho que vem as outras. Muito bom. Isso aí, Perfeito. foi, galera, tive que sair para pegar o fiote aqui. O Marcão falou muito bem. Eu costumo, na ressonância, por exemplo, quando a gente não faz Primovist, eu tenho uma lesão que é hipervascular e tem retenção do meio de contraste na fase tardia, ou ela está homogênea, ou ela ainda está hipervascular, no equilíbrio ou tardia, a gente considera isso como um marcador de benignidade. Né? Eu não sei se é adenoma, eu não sei se muitas das vezes eu não sei se é adenoma ou hiperplasia nodular focal, mas eu coloco as duas. Né? Aí o Primovist vai resolver isso, porque como o HNF ele tem hepatócitos viáveis, e além dos hepatócitos ele tem vias biliares, né, microvias biliares no nódulo, ele vai excretar tardiamente. Então aí ele vai reter no Primovist também. Agora, nesse caso, foi o que o Marcão falou, paciente com hepatopatia crônica, nódulo hipervascular que lava já na portal, CHC a primeira, CHC a segunda, não tem jeito, cara. E a importância disso é o paciente que vai para transplante. Então, a gente tem que medir a lesão,
a gente tem um cutoff de 2 centímetros, então tudo isso é importante para segmento. Na verdade, o desafio aqui não é tanto a gente dar o diagnóstico, né? Porque nesse caso aqui, acho que está muito bem definido. Mas a ideia é essa, discutir. Ele tem até uma alteração perfusional aí, que deve ser umas microtromboses de ramos portais, perilesionais, né? Ele tinha essa lesão e tinha mais 2 no domus hepático também, se eu não me engano. Não era isso, Lucas? Ô, Lucas, pode dar sequência na sua apresentação aí. Aí, o que a gente falou é mesmo o CHC. O paciente, ele, no caso, ele já veio com o diagnóstico. Aí eu trouxe a caso para a gente entrar naqueles estadiamentos do IRADS também, que eu vou falar mais no final da aula. Então, aqui, a descrição que o Dr. Alex pôs, que o fígado apresentando um lobo direito de dimensões diminuídas e aparente aumento relativo das dimensões do lobo esquerdo, com contornos serrilhados e alargamento de fissuras interlobárias, achado sugestivo de patopatia crônica, né? No caso do paciente cirrótico. A formação de aspecto nodular hipervascular com achaute, evidente na fase portal, maior medindo aproximadamente 4,2 centímetros nos eixos axiais, no segmento 5, sugerindo necrose / liquefação. Área hipovascular mal definida de permeio, com nódulo descrito com certa retração da cápsula hepática no segmento 8 e 5, pode corresponder à alteração perfusional e um aumento do calibre da porta, igual eu mostrei na imagem. Então, aqui eu trouxe uma breve revisão sobre o CHC, né? A neoplasia maligna primária mais comum do fígado está fortemente associada à cirrose, e tanto de etiologia alcoólica quanto de etiologia viral, e a incidência tem aumentado, em grande parte atribuível ao aumento da infecção por vírus da hepatite C. Na parte da epidemiologia, ela atinge adultos de média idade, tardio ou idosa, uma média de 65 anos do sexo masculino em 75% dos casos. Em regiões onde a infecção crônica por hepatite B endêmica, ela atinge mais a população jovem, de 20 a 40 anos, que é onde tem o maior risco de desenvolvimento do CHC. Os fatores de risco, então, são o paciente alcoólatra, né, que ele evolui com uma cirrose, e a infecção por hepatite B e C. A apresentação clínica, né, nos países envolvidos, vamos fazer uma triagem, e o paciente evolui com icterícia, hepatomegalia, hipertensão portal e sintomas sistêmicos. E o marcador, que vem aumentado na maioria dos casos, é a alfa-fetoproteína. Aqui eu trouxe as características ultrassonográficas e depois as características tomográficas. Então, o aspecto ultrassonográfico ele é inespecífico, com ecogenicidade variável, dependendo das dimensões. Então, ele só pode ser observado um nódulo hipoecóico, hiperecóico ou misto. Quando menor que 3 centímetros, geralmente apresenta uma lesão hipoecóica. Quando maior que 3 centímetros, geralmente apresenta uma lesão hiperecóica ou mista, pela presença de gordura, hemorragia fibrose ou dilatação sinusal. Ele é encapsulado, apresenta um fino halo hipoecóico. No Doppler, observa-se que a maioria do CHC é hipervascular, podendo apresentar um fluxo arterial envolvendo a lesão. Então, ele tem aspecto permeativo, com bordas e limites mal definidos. Geralmente, com o aumento do tumor, ocorre rompimento da cápsula e filtração para o parênquima hepático circunjacente. A trombose tumoral é comum na forma de fundo. Aqui eu trouxe os achados tomográficos, que apresenta apresentação variada no estudo sem contraste. Uma lesão menor que 2 centímetros apresenta uma densidade similar ao restante do parênquima hepático, quando maior que 2 centímetros tem coeficiente de atenuação heterogêneo com baixa densidade ou ISO denso e menos frequente que hiperdensidade. A coexistência de gordura, liquefação, necrose, sangramento e glicoproteínas. Então, a maioria dos casos de CHC apresenta hipervascular na fase precoce, que é arterial,
E nas fases tardias, ele tem o washout, né, que a lesão ela fica hipodensa em relação ao restante do parente, como a gente viu no caso. Aqui eu trouxe essa imagem mostrando a capa. E eu trouxe aqui o LIHADS. Então, é um sistema de classificação para achados de imagem em lesões hepáticas. A pontuação LIHADS para a lesão hepática é indicação de seu risco relativo para o carcinoma. O sistema de classificação destina-se a ser usado em fígados que apresentam fatores de risco do CHC, por exemplo, fígado cirrótico, uma infecção viral por hepatite B, crônico, sem cirrose. Eles não devem ser usados em pacientes com menores de 18 anos e em cirrose devido à fibrose hepática congênita. Então, aqui eu trouxe os critérios, depois eu trouxe a tabelinha. Então, o hiperrealço na fase portal, o washout, a cápsula potencializadora de pseudocápsula e o limiar de crescimento, que é um aumento maior ou igual a 50%, em 6 meses. Agora eu vou trazer aqui as tabelinhas do artigo. Então, aqui quando que eu vou utilizar. Então, vai utilizar em paciente com cirrose, hepatite crônica do vírus, por hepatite do vírus B, e CHC atual ou prévio. Eu não vou usar quando não tem os critérios acima, o paciente é menor de 18 anos e cirrose por fibrose hepática congênita, ou por cirrose devido a doenças vasculares, como a síndrome de Budd-Chiari. E eu vou usar essa classificação tanto na ressonância quanto na tomografia. Não são atribuíveis também para lesões malignas comprovadas na patologia ou lesões que são benignas de origem não hepatocelular comprovadas na patologia, como os hemangiomas. Aqui, na categoria, a gente vai separar em LIHADS de 1 a 5. Né? Aqui a LIHADS 1 é definitivamente benigna, LIHADS 2 é provavelmente benigna, a 3 probabilidade intermediária de malignidade, o 4 é provavelmente CHC, o 5 é definitivamente CHC. E aqui provavelmente ou definitivamente maligno, não necessariamente CHC, e invasão vascular tumoral. Aqui são os diagnósticos, como que a gente vai diferenciar uma da outra. Então, vai ter o hiperrealço na fase arterial, aí a gente vai usar também o tamanho, que o Alex falou, 20 milímetros, para diferenciar, e também contém os critérios principais, que é a lavagem não periférica, se tem a cápsula com realce e o crescimento acima do limiar. Então, aqui a gente vai diferenciar o LIHADS de acordo com essa tabelinha para fazer o diagnóstico. Então, foram essas as referências que eu utilizei. Esse aqui é o artigo que fala do LIHADS. Eu usei a parte do livro do CBR para falar um pouco do carcinoma hepatocelular. Eu queria agradecer a atenção de todos e obrigado. Ô Lucas, Oi? você chegou a ver alguma coisa dos critérios de transplante? Não, mãe, de transplante não. Ô, Alex, você dá uma revisada para nós nisso aí, de valores e tal. Então, cara, os pacientes que têm lesão maior que 2 centímetros, com características de LIHADS 4 ou 5, que é até o 5, né, que é a característica CHC, eles sobem na fila de transplante, cara. Então, assim, eu aprendi isso meio que na marra, assim, porque laudando pilha e tal, puta, CHC, LIHADS 5, medi lá 1.9. Então, o médico me ligou. Falou, cara, não tem jeito de você colocar 2 aqui, porque o paciente aí muda, né, totalmente. Tem uns 5, 6 anos. E aí eu falei, então, teoricamente é isso. Os pacientes que já têm lesão característica, eles... e aí tem... Depois eu tenho que ler, né, de novo. Mas eu sei que tem um cutoff também que já não indica mais, sabe? Principalmente
quando tem invasão hilar, se eu não me engano, invasão vascular. Alguém tá falando aí? Quer falar alguma Eu coisa? vou falar. O Matheus, o ano passado, a mãe de um amigo meu passou por isso, e ela tinha um Liradis 4, e aí, no caso, quando você tem Liradis 4, você precisa fazer uma biópsia para que você consiga subir um pouco na fila do transplante, mas ela tinha contraindicação, e aí ela foi fazer o exame em outro lugar, e aí deram Liradis 5, e assim ela conseguiu o transplante. Então, assim, se for Liradis 4, geralmente você precisa fazer a biópsia para conseguir o transplante. Agora, se enquadrar como Liradis 5, daí você já consegue. Porque assim, o Liradis 5 é praticamente certeza que é CHC, né? O Liradis 4 fica ali na... E tem acho também quase certeza que é, né? os critérios inclusivos, né? Que são aqueles os critérios de Milão. Tem que ser tumor único, menor que 5 centímetros. Se for acima, já está excluído. Se eu não me engano, até 3 tumores, aí tem que ser menor que 3 centímetros. Não ter acometimento de vasos, de grandes vasos, veias hepáticas e porta, e acometimento extrahepático, se eu não me engano. Para A a hora pessoa que ter uma você... chance real, né? Para ela ter o benefício do transplante, ter uma chance real de sobrevida, né? Isso, porque se não se incluir nisso, já está fora do Uhum. como se transplante. desperdiçasse um órgão. Você imagina, você pega uma suprahepática mediana ali, toda trombosada, a chance do cara ter como anastomosar depois, ver a cava e tal, ela vai reduzindo, né? Você vai perdendo porta, então nem se fala, né? Então a gente precisa de vasos viáveis ali. Por isso que tem até o Liradis, que é o vascular ali, que até ele mostrou como é que chama. O Liradis V, né? Aquilo ali já exclui normalmente a possibilidade de o paciente fazer transplante. Beleza, obrigado. Parabéns aí pelo caso aí. E pela Eu vou revisão. chamar o Alan aqui agora. Muita ciência num fígado só, hein? Nem tudo é só restrição de fusão, né, cara? É que neuro é só infecção e AVC e tumor. Ai, ai. Aí chega lá na descrição, Escoliose. nódulo hepático a esclarecer. Respeita. O bom do abdômen é que você sempre pode lançar a mão de outro método. Faz um Primovice. Faz um Faz uma Primovic biópsia. no 3 Tesla, porque esse aí foi no e-mail, Faz uma exatamente. biópsia. Tá fácil de chegar, entendeu? Tá fácil de chegar, exatamente. Isso é ótimo. Até um bom acesso. Alan, Olá, bom dia a todos. Meu nome é isso. Alan. Vou apresentar o quadro orientado pelo Dr. Alex. Pode começar, Tomás? Pode? Manda Beleza. bala. Estão conseguindo ver certinho a imagem? Sim. Beleza. Bom, nosso paciente é um paciente sexo masculino de 21 anos. Ele tinha um histórico de dor na uretra há 10 dias, com radiação para a região escrotal e região pélvica, e seria constipação intestinal associada. Sendo uma ressonância magnética de pelve, tem uma coisinha mais na história, mas eu falo mais para frente. A gente tem a sequência T2, nos cortes axiais. Vou mostrar todas as imagens primeiro, se alguém quiser comentar. Aqui também T2, no corte sagital. No corte coronal. Vamos comentar alguma coisa? Ficou volte alguma imagem? Volta lá. Eu perdi a história aí, Delon. Dá para voltar lá na história rapidinho? Claro, o paciente tinha uma dor na
que seria um quadro de dor na uretra há uns 10 dias, com radiação para a região escrotal e região pélvica. Tinha uma constipação intestinal associada. Isso que veio na história do paciente. Tem algo a mais que eu falei, mas aqui Beleza. quero que vocês vejam as imagens primeiro. A Marcão já matou, já. Tem que ser o... Pode falar aí, Marcão. Escreve as imagens para nós, aí as sequências e o que tem de achado aí. Não, na verdade, aí só tem sequências T2, né? Então, a gente tem formações císticas. Deixa eu ver que tem um nível líquido dentro da formação cística. Ó, tem um componente espesso hemático aí. Era bom ter um T1 também para a gente ver a intensidade de sinal. Em topografia de vesículas seminais, me parece. A próstata parece que está normal ali. Passa para o sagital aí, Delon. Então, são realmente me parecem topografia de vesículas seminais. Nesses casos de... Qual que era a idade do paciente mesmo, Delon? 21. 21. Paciente jovem, se a gente for pensar que realmente seja cisto de vesícula seminal, a gente tem que ver trato urinário, para ver se tem rim, se não tem rim, unilateral. Se a gente pensar em síndrome de Zina. Então, a gente tem que começar a pensar nas formações císticas de vesícula seminal. Essa imagem aqui, Marcão, que comentou do P1, tem uma Dixon aqui que dá para ver a diferença do sinal ali nas formações císticas. Aqui é uma... Isso aí, boa. Deixei essa aqui para... Primeiro, as anteriores para poder começar a discussão, mas guardei essa aqui para... Tem alguma imagem de abdômen superior, não? Não, ela fez só a pelve. Só a pelve. Perdi um pouquinho aí. Não, vamos... O Marcão Tem rim? Pro... Tem rim? Não tem a genesia do rim direito. Tem. Deu para ver se... Não dá para ver. Porque às vezes a gente consegue ver o ureter embaixo chegando, entendeu? Então, Marcão, aí que tá a minha dúvida, sabe? A síndrome de Ziner, o Marcão matou, né? Tal. Ela pode cursar com ureterocele do resquício ureteral que tem ali, né? Que não formou. Eu acho que nessa imagem inferior esquerda aí, eu acho que tinha uma ureterocele associada, sabe? Eu descrevi meio que tudo, porque você tinha ali uma proeminência de uma formação cística ali, você não conseguia ver parede vesical direitinho, sabe? E aí eu coloquei meio que no bolo da descrição, sabe? Eu fiquei bem na dúvida. Essa que vai protruir para dentro da bexiga, né? Exatamente, essa aí. Onde está a setinha ali do Delon. Isso, exatamente. E aí parecia que até era meio que dividido. Tem o cisto ali, né, mais central da vesícula, ducto deferente, tudo muito meio misturado. Aqui faz aquela, você pode ter obstrução do ducto ejaculatório também, né? Exatamente. Normalmente tem, né? Normalmente cursa, né? Show. Segue aí, jovem. Beleza. Então, os achados foram a volumosa formação cística lobulada e alongada na pelve para a mediana direita, topografia da vesícula seminal e ampola do ducto deferente, se estendendo superiormente junto à bifurcação da artéria ilíaca comum direita, com paredes finas e conteúdo de hipersinal em T1, por vezes formando nível. E essa lesão imprime a margem posterior da próstata e a parede posterior da bexiga, onde aparentemente projeta-se para a luz da topografia da juve direita, deslocando também lateralmente a vesícula seminal esquerda. De impressão ficou a volumosa formação cística alongada de conteúdo hemático ou alto teor proteico em topografia da vesícula seminal e do ducto deferente direito, com provável ureterocele associada, como o próprio Alex já tinha comentado lá em cima, durante a discussão. E no contexto clínico atual, e na associação com a genesia renal direita, que foi descrita não na ressonância, mas na tomografia computadorizada prévia que o paciente tinha feito, da história que eu não tinha citado antes, deve-se considerar a hipótese de síndrome de Wiener no diferencial. Eu vou falar um pouquinho da síndrome de Wiener,
que é a tríade de anomalias do ducto mesonéfrico, compreendendo a agenesia renal unilateral, cisto da vesícula seminal ipsilateral e obstrução do ducto ejaculatório. De apresentação clínica, normalmente os pacientes são tipicamente diagnosticados durante a terceira ou quarta década de vida e frequentemente apresentam dor perineal, prostatite recorrente, hematospermia, ejaculação dolorosa e infertilidade. Na patologia, é o mau desenvolvimento da parte distal do ducto mesonéfrico, resulta em atresia do ducto ejaculatório, levando a uma obstrução de dilatação da vesícula seminal. E uma normalidade no ducto lateral leva à agenesia ou displasia renal. As chaves de imagem, normalmente a gente tem a agenesia renal unilateral, em todos os métodos a gente vai ver isso, a agenesia renal unilateral, obstrução do ducto ejaculatório ipsilateral e o cisto na vesícula seminal ipsilateral. Pode vir junto associado também com o doutor Alex comentou lá na frente, uma laterocele ipsilateral e testículos de dimensões reduzidas. Aqui a gente tem uma imagem que eu trouxe da literatura, casinho do cisto do vesículo seminal e aqui em obstrução do ducto ejaculatório. Tem as imagens em T2 de tratamento. Nos pacientes assintomáticos, o tratamento costuma ser conservador, para esse tratamento sintomático, dependendo do que está cometendo, às vezes, em alguns casos, são levados para a cirurgia, para resolver, corrigir alguma alteração que esteja causando esse sintoma. E os diferenciais, como estava falado lá em cima, seriam os diferenciais com o cisto da vesícula seminal, como, por exemplo, o cisto do triclo, os diferenciais com imagens que se assemelham ao cisto da vesícula seminal. Por exemplo, o cisto do triclo prostático, o cisto do ducto mulleriano e o cisto do ducto ejaculatório. Aqui a gente tem uma imagem do triclo, aqui. Essa topografia. Aqui a gente tem uma imagem em T2 e aqui em T1 com contraste, que forma esse aspecto mais... não sei se em direção da uretra, mais triangular. Aqui no cisto do ducto ejaculatório, da literatura. E aqui o cisto do ducto mulleriano, que é do remanescente do ducto mulleriano. Do mediano, aqui posterior à bexiga. É isso que eu trago para vocês. Alex, quer comentar mais alguma coisa? Tomás, Matheus, Marco Aurélio? Comentar alguma coisa a mais? O Alan, na hora que você estava falando, eu perdi. Ele pode dar infertilidade? Sim, ou não? Sim, pode. É uma dos achados na clínica do paciente. Fertilidade. Beleza. Show de bola, belo caso. Ô, Tomás, para você não ficar triste, esses pacientes aí não tem gliose, tá? Tem informação também lá. Vou colocar um pouco de neuro aí e tal. Vi que você ficou meio... Tá joia, obrigado aí. Muito relevante. Galera, eu acho que é isso. Então, deixa para a próxima mostrar o casinho, Alex. Ou tá no jeito aí? Não, tá no jeito aqui, se quiser, já mostro. Mandar ele levantar o seu chefe. Peraí, segundo. Pode mostrar, então, porque ficou muito bonita a imagem. A gente tem Mandei o fiscal já, chefe. 5 minutos aí. Pessoal, esse aqui é um exame de fetal, né? Um exame de placenta. Fetal é uma coisa, placenta é outra, né? Então a gente usa normalmente séries em T2, T2 com FET, tudo single shot, né? Tem que ser séries rápidas por causa da movimentação do bebê e o desconforto da mãe também, às vezes acaba respirando, né? Então essa aqui era uma suspeita de... Eu já sabia que tinha placenta prévia, mas era uma suspeita de acretismo placentário, né? Então a gente vê aqui um T2 single shot sagital, com um paciente em posição cefálica, e a gente vê bem direitinho aqui o canal endocervical, né? E a placenta sobrepondo todo o canal, todo o orifício interno do colo uterino, caracterizando aqui uma placenta prévia total, né?
É interessante que eu fiz as primeiras vezes que eu fui laudar a placenta, fiz uma máscara para facilitar, né? Então, o que a gente faz aqui? Normalmente a gente faz os 3 planos, né? Alinhados na placenta, então ficou um exame bem bonito, dá para estudar, dá para fazer até uma enter do bebê, se quiser, né? Ficou bem bonitinho. E é difícil pegar exame normalmente sem os artefatos, né? Neste caso, a série que melhor dava para ver no FET7 aqui era o sagittal mesmo, né? Para ver a linha de preservação do miométrio em toda a região posterior da placenta, né? Que caracteriza aqui um sinal já de negatividade ou de pouquíssima probabilidade de acretismo placentário, né? E esse axial também ficou bom, a gente consegue ver a linha miometrial bem, né? Caracterizada aqui atrás. E eu vou mostrar aqui para vocês o laudinho que eu faço. Isso aqui tem um artigo muito legal que fala sobre isso, depois procuro aqui para mandar para vocês, dos sinais de acretismo placentário, se estão presentes ou ausentes, né? As bandas de hipossinal em T2, normalmente elas vão existir porque essas bandas de hipossinal perpendiculares naquele miométrio que fica posterior ali, às vezes é contração uterina. Então, às vezes você vai... a maioria das vezes você vai ver. Isso aqui, na maioria das vezes, está presente, não é um achado específico, não. Agora, as bandas de hipossinal em T2 com retração placentária, elas já são mais suspeitas, né? Então, de acordo com a pontuação que você faz aqui, você consegue classificar essa placenta, eventualmente, em baixa probabilidade ou alta probabilidade de acretismo placentário, né? É importante colocar no laudo que os pacientes que têm acima de 32 semanas, a avaliação é reduzida, né? E aí eu fiz aqui uma imagenzinha-chave para mostrar a linha miometrial aqui naquele PET7 em T2, que ficou muito bom de ver, e a placenta prévia aqui em cima do orifício interno do colo uterino. Assim, não é nenhum desafio diagnóstico, normalmente essas placentas que são prévias e que têm um contato muito grande com a bexiga, elas são mais desafiadoras, né? Às vezes você vê impressão na parede vesical, você não consegue delimitar a parede, às vezes você não tem certeza, às vezes você conseguiu definir sim, que ela tem um sinal de acretismo, porque você não define mais miométrio, mas tem dúvida se está invadindo ou não bexiga. Esses achados são importantes até você discutir com o médico solicitante, mesmo que tenha dúvida, mostrar para ele, ó, nesses pontos aqui você pode encontrar eventual invasão de bexiga, porque aí ele vai programar cirurgia com uro, ou eventualmente com outro médico vascular, que se for preciso, para não ser catastrófica aí o parto dessas pacientes. Normalmente, quando tem percretismo, essas pacientes já entram com a programação de esterectomia total e uma equipe multidisciplinar aí, multiespecialidades aí na cirurgia para ter um melhor cenário possível aí. Tá bom? Achei que ficou bem interessante, que valeu a pena trazer. Se ela tivesse, quando eu pego um exame que a paciente tem o acretismo, o que eu espero? Eu espero que eu não consiga definir bem essa linha? Um dos critérios Com a isso, placenta? um dos critérios são esse, mas como eu falei aqui, ó, são vários critérios, ó. Hipervascularidade a gente não usa, mas a gente pode, até na parte sem contraste, a gente pode ver essa hipervascularização serosa. Você vê um numerado de vaso uterino, afilamento miometrial é quando a gente não consegue ver o miométrio, né? Indefinição da interface, que é aquela linha que a gente consegue ver, ó, aqui termina a placenta, aqui começa o miométrio, né? Lobulações, que é a característica em ampulheta, você tem lobulação no contorno, você retrai tanto o miométrio por invasão, que você começa a ter lobulação no contorno da serosa. Então, são alguns critérios que ajudam a gente a colocar como uma alta probabilidade ou não de acretismo, tá? Obrigada. Ô, Alex, e esse Oi. exame foi feito, por que estavam suspeitando disso? Normalmente, quando tem placenta prévia, vem junto, né? Não tinha um ultrassom falando, ó, tem acretismo aí, vamos ver, sabe?
mas era uma suspeita que já mandaram direto, porque também a placenta posterior dificulta o ultrassom ver. e aí eles já mandam pressionar direto. Quando é anterior, cara, o ultrassom é bem bom para ver, né? Tanto é que eu peguei uma anterior uma vez e trouxe para o ultrassom para tirar umas dúvidas de invasão de parede, peritônio e tal. Mas quando é posterior, o pessoal já tem mais prejuízo dessa avaliação. Deixa eu passar para o Cicino aqui. Perfeito, valeu. É só parar de compartilhar aí. Eu acho que já para a galera aparecer, galera. Juiz aí no carnaval. Tá todo mundo com cara de quem vai pular carnaval muito. Né, Marcão? O Delon tava animado pro carnaval, viu? Saudade, filho, lá da raio-x. Jogar um plantãozinho nele. Ele tá perigoso. Fazer a agenda lá da raio-x. Beleza, galera? Galera, valeu, bom carnaval. Valeu. Semana que vem, viu? Tchau, tchau. Valeu, bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.